Bem, pessoal, vamos lá. Mais uma aulinha de física. Hoje nós vamos ver aí quais são os efeitos da corrente elétrica. Nós vimos na aula anterior que a corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica dentro de um condutor, devido à existência de uma diferença de potencial entre as extremidades. Traduzindo, né, esse conceito técnico, né, é o movimento ali dentro do condutor. A gente pode verificar aqui pelo desenho, né, o movimento dos meus elétrons do polo positivo para o polo negativo, né? Então, quando você liga isso a uma bateria, né, um fio a uma bateria, uma pilha, a rede elétrica, nós temos aí um fornecedor de energia, né, o que seria a nossa diferença de potencial ali, que vai fornecer energia aos nossos elétrons para eles se moverem. A pilha ou a bateria, ela não lhe dá, não lhe fornece elétrons, ela não te dá uma quantidade de elétrons limitada. O que ela permite? Apenas fornece energia para que esses elétrons se movam, tá? Então, o movimento desses elétrons ordenados faz com que produza uma corrente elétrica, um movimento que faz com que os elétrons domésticos acendam, funcionem, tá? Existem dois tipos de sentidos de corrente elétrica. O real, que é o que realmente acontece, que é o movimento aqui, ó, podemos ver aqui na parte de baixo em azulzinho aqui, que é o movimento das cargas negativas, que são os elétrons que estão livres dentro do átomo, tá? Eles se movem em direção ao polo positivo. Tá? É muito mais difícil romper o núcleo para que haja o movimento dos prótons. Tá? Então, quem se move são os elétrons. Então, o corpo tem falta ou excesso de elétrons. Tá? Mas, para efeitos de estudo, foi determinado pelos cientistas aí um sentido convencional. Então, adota-se a ideia de que os elétrons, né, as cargas partem do polo positivo, aqui ó, no desenho vermelho, do polo positivo em direção ao polo negativo. Mas sabemos que os elétrons, as cargas negativas, aqui ó, que se movem para o positivo. Então, sentido real, negativo para o positivo, sentido convencional do positivo para o negativo. Tá? Existe dois tipos de corrente elétrica, né? A corrente elétrica que é contínua, que é o mesmo valor ao longo do tempo, que é fornecido aí por reações químicas em pilhas e baterias. E a corrente alternada, que ela é fornecida através de um efeito eletromagnético, tá? E ele produz uma corrente elétrica alternada. Ela alterna em sentido, né? O valor dessa corrente elétrica, ela vai alternar o sentido. Uma hora vai ser positivo, outra hora vai ser negativo. Então ele vai oscilar entre positivo e negativo, tá? Os efeitos da corrente elétrica. Então, a passagem da corrente elétrica por um condutor provoca diferentes efeitos que podem variar de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que percorre. Ou seja, lembrando aí das nossas aulas anteriores, condutores são todos os materiais que podem conduzir eletricidade. Quando a gente fala materiais que podem conduzir eletricidade, lembra das nossas aulas anteriores que o corpo humano também é um condutor.
Então também acontece aqui alguns efeitos aí quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano também, tá? Então os efeitos que nós temos é o efeito térmico, ou também chamado de efeito Joule, o efeito luminoso, o efeito químico, o efeito magnético e o efeito fisiológico. Cada um deles tem uma função na evolução da tecnologia. Tá? Então aqui, ó. Primeiro, o efeito Joule, ou o efeito térmico. Ele surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem a energia, eles passam a vibrar com maior intensidade. E quanto maior a vibração, maior a temperatura do corpo. O aumento da temperatura é observado com aquecimento do condutor. Então, lembrando lá das nossas aulas lá do segundo ano, nós sabemos que temperatura é o estado de agitação das moléculas. Quanto maior o estado de agitação, maior a temperatura. Quanto menor o estado de agitação, menor a temperatura. Então, esse movimento ordenado dos elétrons vai provocar um aquecimento, e esse aquecimento ocorre em todos os condutores, todos. A diferença é que alguns condutores permitem a passagem da corrente elétrica com uma facilidade maior, porque ele tem uma facilidade, né, na ligação entre os elétrons e os seus átomos, e existem condutores que têm uma ligação química, né, uma ligação dos elétrons com o seu átomo, uma ligação mais forte. E essa ligação dificulta muito a passagem dos elétrons. E essa dificuldade da passagem dos elétrons é que provoca esse aquecimento. Então, quanto maior a dificuldade, maior a vibração, maior a agitação e maior o aquecimento. Menor ligação entre os átomos, né, elétron e núcleo, nós vamos ter aí uma facilidade, então uma agitaçãozinha menor, um movimento menor, né, mais rápido, consequentemente nós vamos ter aí um aquecimento menor, menos vibração. Os efeitos, o efeito Joule, ele é aplicado aí em vários equipamentos aí que a gente utiliza no nosso dia a dia, o chuveiro, secador de cabelo, a chapinha, né, temos a lâmpada, o ferro de passar roupa, o aquecedor. Se você chegar em casa, você verificar aí a sua televisão, colocar a mão na televisão, você vai perceber que ela está quente. Né? Então são os efeitos da passagem da corrente elétrica por esse equipamento. Uma curiosidade é que essa lâmpada, a lâmpada incandescente, essa lâmpada já não é mais fabricada no Brasil, porque ela tinha um aproveitamento da corrente elétrica superior a 90%. Então, apenas 10% do calor da corrente elétrica que passava por esse condutor era convertido em luz. O restante, os outros 90%, eles eram convertidos em calor. O filamento, notem bem, o filamento dentro da lâmpada, ele atingia 2.500 graus Celsius, era um filamento de tungstênio. A lâmpada do lado de fora, ou a parte de vidro, não aquecia tanto a 2.500 graus Celsius, né? Por que não aquecia? Porque entre a lâmpada e o filamento existe uma região ali dentro, uma região de vácuo, uma região onde não existe ali o ar que vai permitir a queima e também a transferência do calor. Então o calor vai ser transferido ali por radiação. E essa transferência é bem menor, então por isso que a lâmpada ela não vai aquecer tanto, não vai chegar a 2.500 graus a parte de vidro, por causa dessa parte de vácuo ali que vai se tornar como um isolante térmico.
O cientista, né, que determinou isso foi James Prescott Joule, ele era britânico. Ele determinou a relação entre o trabalho mecânico e o calor, mostrando que a energia gasta na realização de uma atividade pode ser convertida em calor. Essa relação foi determinante para a formulação da primeira lei da termodinâmica, que é vista lá no segundo ano. Os seus estudos relacionados à corrente elétrica, ele mostrou que a passagem dos portadores de carga por uma resistência gera calor. Essa resistência ali, a resistência ele usava fios comuns, tá? A possibilidade da transformação da energia elétrica em calor transformou-se na base da nossa tecnologia até hoje. Então aqui do lado nós temos aí um experimento, né, de Prescott Joule. Os riscos, quais são os riscos do efeito Joule? O efeito apresenta riscos a circuitos elétricos e também a segurança. Quando ocorre a oxidação, que é uma reação química, né? A passagem da corrente elétrica nos condutores provoca a oxidação. Então você pode perceber aí nos fios do chuveiro, quando você vai trocar o chuveiro, você percebe ali que eles estão mais escuros, tem um material esverdeado ali, então aquilo ali é uma oxidação dos materiais, tá? A resistência elétrica aumenta muito, por isso esses materiais tendem a dissipar maiores quantidades de calor, o que pode causar incêndios, né, por exemplo, ou no caso do chuveiro, esse aumento da temperatura pode queimar a resistência, né? Então tem que estar sempre trocando a resistência por causa desta oxidação, desse aumento muito grande na corrente elétrica, na temperatura que o material suporta. Então, vantagens e desvantagens. A corrente elétrica, ao passar pelo condutor, gera a elevação de temperatura. Esse efeito é usado em aquecedores, ferros de passar, secadores de mão, soldadores elétricos, fogões, tem alguns fogões elétricos que utilizam aí resistência, proteção de implantações elétricas, iluminação, geradores, né, que vão fazer a conversão da eletricidade, entre outros. Tá? As desvantagens é que na grande maioria das utilizações de energia elétrica, a geração de calor equivale a perda e pode levar, em certos casos, a prejuízos mais ou menos nocivos, principalmente quando se analisa os maus contatos ou curto-circuitos. Por isso, existe a necessidade de usar condutores devidamente ajustados para a corrente elétrica que irão suportar. Da mesma forma que antever os isolamentos e proteções adequadas. Então, ó, na casa de vocês, aí na residência de vocês, nós temos a passagem de corrente elétrica pelos condutores. Então, dependendo do que você for utilizado dentro da sua residência, você vai precisar de um fio condutor mais grosso, né, para facilitar aí a passagem dos elétrons e evitar esse aquecimento. Um exemplo é o chuveiro. Ele utiliza aí um fio condutor muito mais de uma bitola um pouquinho maior, né? Ele é mais grosso. Se você for utilizar em lâmpadas, o fio condutor é um fio condutor menor, mais fino. Tomadas, dependendo do que você for colocar, né? Por exemplo, a tomada da televisão, ela é uma tomada que não necessita uma passagem de corrente elétrica muito grande, então você vai usar um fio com uma bitola menor. Já se você for utilizar uma tomada para um forno elétrico ou para um micro-ondas que utiliza uma quantidade de corrente elétrica maior, você vai precisar aumentar a bitola do fio,
Então, por exemplo, das tomadas, normalmente se usa fio 2,5, 2 milímetros e meio. Para o chuveiro é 8 milímetros. E para o ferro, para o forno elétrico, para o micro-ondas, usa-se 4 milímetros, né, para evitar essa perda de energia elétrica, para evitar sobreaquecimento, né, para evitar aí incêndios. O efeito luminoso. O efeito luminoso baseia-se no fato de gases ionizados emitirem luz quando atravessados por uma corrente elétrica. Como exemplo, nós temos aí as lâmpadas fluorescentes que tem hoje em dia no mercado, as lâmpadas que têm vapor de mercúrio, vapor de sódio, tá? São algumas lâmpadas que utilizam, né, esse efeito luminoso. Como curiosidade, nós temos aí que a lâmpada fluorescente, ela tem um gás ali na parte de dentro, ela tem uma eficiência melhor do que a lâmpada de filamento, né? A lâmpada incandescente. Então, enquanto que a lâmpada incandescente ela utilizava apenas 10% da energia para transformar em luz, a lâmpada fluorescente ela utiliza 70% da luz, da corrente elétrica. Então, 70% da corrente elétrica é convertida em luz. Então, ela tem uma eficiência muito maior e uma economia de luz maior ainda. Então, pense, enquanto você na lâmpada de filamento você tinha uma perda de 90%, na lâmpada fluorescente você tem uma perda de 30%. Então, você ganha aí 60% de economia. O efeito luminoso também pode ser visto aí em alguns emissores mais modernos, que são chamados de LEDs, que são usados aí em semáforos, em alguns computadores, tem as luzinhas de LED, nós temos aí na televisão os sensores de estar ligado, desligado, também usa LED, as lâmpadas que são mais modernas aí, né, as lâmpadas de LED, que tem uma eficiência ainda maior do que a lâmpada fluorescente. Então, as lâmpadas de LED têm uma eficiência de 90%, o contrário da lâmpada de filamento. Então, você tem uma pequena perda, né, de energia com a lâmpada de LED, mas essa perda compensa muito, né, comparada com outras lâmpadas. Então, ela tem uma eficiência de 90%. Então, apenas 10% da energia fornecida é dissipada em calor. Então, uma lâmpada de LED, por exemplo, você pode encostar nela que você não sente ela aquecida, você não percebe essa variação de temperatura. Já a lâmpada fluorescente e a incandescente, ela já é mais difícil de você tocar. Você não consegue, tem que esperar esfriar para poder fazer a troca ou encostar nelas. Então essa lâmpada aqui ela já não é mais fabricada no Brasil justamente por causa do desperdício de energia elétrica. O próximo efeito é o chamado efeito magnético. Ele foi descoberto aí por Christian Ørsted. Ele se interessou bastante com o efeito, né, que a passagem da corrente elétrica produzia através do magnetismo. Qual a ligação, qual a relação que esses dois efeitos podiam ter? Ele começou a buscar essa relação desses dois fenômenos e em 1820 ele realizou um experimento que iniciou os estudos dessa relação do magnetismo. Este efeito é o mais importante da corrente elétrica. Por que ele é o mais importante? Porque ele através desse experimento de Ørsted, dessa descoberta,
que a passagem da corrente elétrica pode gerar um campo magnético, foram possíveis a criação de motores elétricos, de transformadores, de relés, tá? A produção de energia elétrica. Então aqui demonstra que o efeito do experimento de Ørsted. Então o campo magnético ele vai redirecionar a agulha da bússola, né? Então notem que a agulha está apontando para o norte, e ao se aproximar do campo magnético ela vai girar ali a nossa agulha apontando para outra direção, em direção ao campo magnético, que no caso aqui o campo magnético gerado pela pilha, né, no condutor, ele é mais forte que o campo magnético gravitacional. Então o efeito magnético nos ajudou aí a construção de motores elétricos, transformadores, que é esse aqui em cima, que é utilizado aí para conversão de tensões de eletricidade para nossas residências, para poder usar, transformadores que convertem aí energia de, por exemplo, numa cidade, por exemplo, Santa Catarina, a rede elétrica é de 220 volts. Se você que mora no Paraná se mudar para Santa Catarina, você tem que colocar nos seus equipamentos aí um transformador de energia, porque os nossos equipamentos, né, quando não tem a opção de mudar para 220, que aí no caso ele já vem internamente um transformador, né? Alguns equipamentos você necessita fazer essa conversão. Então, a maioria dos equipamentos aqui no estado do Paraná com uma rede elétrica de 110 volts, né? Ele funciona com 110. Os sistemas de comunicação, radares, né? Utilizam tudo os efeitos magnéticos aí. Também temos alguns instrumentos de medida. Então, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar aí o surgimento aí de um eletroímã, né? Podemos demonstrar ali, pode verificar aqui no desenho aqui embaixo, né? do Manual do Mundo, uma demonstração aí da corrente elétrica fornecida pela pilha, né? Passando pelo condutor ali e usando o prego como o nosso ímã. Lógico que ao você fornecer energia, você transforma, você reorganiza, né, o campo magnético do prego, tá? E quando você termina tira ali, desliga a corrente elétrica, ele volta ao seu estado normal. Nós temos aí o ímã natural, que é chamado de magnetita. Ele recebe esse nome porque ele foi descoberto numa região da Ásia chamado Magnésia. Então o pessoal de lá resolveu dar esse nome para ela, né, para pedra magnetita. Então o detalhe é que essa pedra ela não é encontrada com tanta facilidade, né, na natureza, não tem em abundância. Então, o que acontece é que nós fabricamos a maioria dos ímãs que a gente utiliza no nosso dia a dia são ímãs produzidos, né? Existe uma fábrica que produz esse ímã. Ele pega alguns materiais, induz uma corrente elétrica muito alta e ele magnetiza esse ímã por um período extremamente longo, né? No caso aqui do nosso prego, né? Está sendo feito isso, você está passando a corrente elétrica pelo prego, mas essa corrente elétrica é mínima, né? Para a produção de um ímã é necessária uma corrente elétrica muito, mas muito grande. O ímã natural é um corpo que gera um campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado de duas formas: natural, que é a nossa magnetita aí, que se trata de óxido de ferro encontrado na natureza, que recebe o nome de
magnetita. O artificial, quando é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que podem ser submetidos a fortes campos magnéticos e adquire aí as propriedades magnéticas. A história, um pouco da história do magnetismo. Né? Então, as primeiras observações realizadas foram registradas na Grécia Antiga, em uma cidade denominada Magnésia. Então, foi lá que eles descobriram esse material, né? Foi nessa época que eles descobriram esse material com essas propriedades de atrair outros condutores. Foi apenas em 1600 que o físico inglês William Gilbert começou a estudar essas propriedades. Dentro das suas descobertas, ele destaca-se a existência do campo magnético e das propriedades dos ímãs. O Gilbert percebeu que a Terra era um grande campo magnético, tá? E esse campo magnético se deve ao movimento, né, da Terra, o movimento do seu núcleo, que é composto aí de ligas metálicas, uma parte sólida, então materiais aí que ao se movimentarem produz aí um campo magnético. O fluxo magnético vai fluir aí do sul para o norte, tá? Esse campo magnético é extremamente forte e ele protege a Terra. Quando em algumas erupções solares, né, existe a emissão de partículas, né, e essas partículas são, quando atingem esse campo magnético, elas são desviadas, né? Então aí o nosso escudo de ventos solares, de partículas emitidas devido à erupção solar, né, entre outros. Recomendo aí uma pesquisa aí no National Geographic, tem alguns vídeos, né, que falam sobre erupções solares, né, e o magnetismo da Terra. Então aconselho aí, caso vocês tenham interesse, né, uma pesquisa aí mais aprofundada, né, seria bem bacana. Faraday verificou aí que o campo magnético interage, né, com o circuito elétrico e produz uma força eletromotriz. Esse fenômeno foi chamado de indução magnética. É esse fenômeno, né, que Faraday observou, que é utilizado aí para os nossos motores, ventilador, liquidificador, tudo que utiliza movimento, né, a conversão de eletricidade em movimento, se deve à descoberta da indução magnética. Faraday é um físico inglês, né, que ele descobriu o fenômeno da indução magnética. Então, o que nós percebemos, né, com esse experimento, né, de Faraday, é que a variação do fluxo magnético produz uma corrente elétrica, induz o movimento dos elétrons, tá? Então nós temos uma corrente induzida, o movimento, ele induz o movimento dos elétrons. O experimento, né, de Faraday, tá? Eu tenho uma bobina de fio ligada a uma lâmpada e a um voltímetro aqui que vai medir aqui a passagem da corrente elétrica. Então o que acontece? Quando o meu ímã adentra, ele provoca a corrente elétrica. Quando ele sai, ele induz, né, o movimento dos elétrons, provocando aí a corrente elétrica. O que acontece? Se eu colocar o ímã e deixar o ímã parado, tá? O meu campo magnético ele vai permanecer estável, então ele não vai ocorrer o movimento dos elétrons, tá? Eu não vou induzir o movimento dos elétrons. Então, esse movimento só vai ocorrer dos elétrons se houver uma variação do meu fluxo magnético. Então, se ele sai, se ele entra, vai para o lado negativo, se ele sai, para o lado positivo. Tá?
podemos ver isso através das linhas de campo magnético. Tá? Então nós temos aqui um fluxo, né, das linhas de campo magnético saindo do polo positivo e adentrando ao polo negativo. Então, quando ocorre uma variação nesses polos, notem, aqui eu estou girando o eletroímã dentro, né, da minha bobina. Então, essa variação provoca, né, a mudança aí na minha corrente elétrica, a variação do fluxo magnético. Esse movimento é o que ocorre dentro de um motor. Quando você produz um movimento, você tem girando lá a corrente elétrica, você está mudando os polos, né, do eletroímã. Então, lá na hidrelétrica, né, tem a pás gigantes que fazem esse movimento de girar aqui a nossa corrente elétrica, o nosso ímã, né, para gerar corrente elétrica dentro de um fio. James Clerk foi o físico matemático escocês que estabeleceu uma relação matemática entre a eletricidade, o magnetismo e a luz, tá? Os efeitos luminosos aí. Então, essas equações que levam o nome do seu criador, né, as equações de Maxwell, foram a chave para a construção do primeiro transmissor e receptor de rádio, né, uma compreensão maior aí dos fenômenos aí, utilizados aí para o radar e o forno de micro-ondas. A indução magnética, então esse dínamo aqui que é utilizado em algumas bicicletas antigas, né? Essa parte de cima aqui encosta no pneu e ao girar essa parte de cima aqui, ele produz uma corrente elétrica que leva a uma lâmpada aí na frente da bicicleta. Então esse aqui foi um dos primeiros motores elétricos aí utilizados para ter uma lanterna na bicicleta. A indução magnética é o princípio básico do funcionamento desses motores. Os equipamentos são iguais na concepção, mas diferentes na utilização. O gerador elétrico se deve ao movimento da bobina, aqui essa bobina aqui em cima, em geração ao ímã, produz o movimento da corrente elétrica, como eu já tinha mostrado no slide anterior. Já no motor elétrico, a corrente elétrica que produz o movimento em relação ao ímã. Tá? Então, o que acontece? A descoberta, né, que a corrente elétrica produzia campo magnético, mas por Ørsted, permitiu que Faraday descobrisse que já que a corrente elétrica produz um campo magnético, será que um campo magnético produz eletricidade? Então nós temos aí os motores elétricos, né, os nossos motores, eles funcionam com a eletricidade produzindo um campo magnético que faz gerar um movimento, né, que é o movimento das hélices do ventilador, do liquidificador. Já o movimento de ímãs dentro de uma bobina produz o aparecimento da nossa corrente elétrica, a indução, né, do movimento dos nossos elétrons. Então aqui alguns exemplos, né? Corrente elétrica mais campo magnético, nosso motor aí, os alternadores de carro, né? O alternador do carro, conforme ele gira quando o carro está em movimento, ele vai carregar a bateria, vai fornecer energia que será armazenada na bateria, para que quando você der partida no seu veículo, né, na moto, no carro, você tenha aí a utilização da eletricidade para produzir o movimento, né? Efeitos fisiológicos. O efeito fisiológico acontece quando há passagem de corrente elétrica por organismos vivos. Ele atua no nosso sistema nervoso, no sistema nervoso do corpo, produzindo aí contrações musculares.
configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Então, aí, quando você toca num fio, por exemplo, e você estiver descalço, você tocou em apenas um fio e levou um choque, é porque você está permitindo aí que os elétrons que está no condutor atravessem o seu corpo em direção à Terra. Né? Ele vai procurar aí cargas positivas para se estabilizar. Então, essa passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo é chamado de choque elétrico. Se você pegar, esse é um dos exemplos, mas você pode pegar nos dois fios ao mesmo tempo, e isso vai provocar também o choque elétrico. Então, aqui alguns efeitos, né, que você pode observar. Se você pegar aí uma pilha e colocar ela na boca, você vai sentir aí um gostinho amargo, um formigamentozinho na língua. Pode ser uma pilhinha pequena, né, de relógio, ou uma pilha normal de 1,5 volts. Vai dar um choquezinho de leve, não muito, né? Que vai provocar algum efeito. Você só vai apenas sentir aí um formigamento. Lógico, se você aumentar essa corrente elétrica, você vai perceber que o negócio vai começar a ficar um pouquinho mais perigoso. De 3 a 10 miliamperes ocorre a eletrização, né? Então você vai provocar alguns movimentos no organismo. Essa parte aqui, né, de 3 a 10 miliamperes, é utilizada em algumas em fisioterapia para dar estímulos a nervos que tenham sofrido danos em acidente, alguma coisa assim, que a pessoa esteja paralisada. Então, é utilizada uma pequena injeção, né, de elétrons para provocar aí um movimento. Na televisão sempre aparece aí cintas, né, para colocar no abdômen ou para colocar nos braços, para tonificar, né? Nada mais é do que a passagem da corrente elétrica provocando aí movimentos nos seus nervos. A partir de 10 miliamperes nós temos aí a passagem provoca a passagem da corrente elétrica provoca aí contração. Então, quando você segura num fio aí e você passa de 10 miliamperes, você pode ficar preso no fio levando um choque. Isso normalmente acontece em tensões baixas, 110, aí 220, você segurar no fio, você pode ficar preso, né, levando um choque contínuo ali. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? A partir de 25 miliamperes eu tenho uma corrente elétrica, que ela vai atravessar o cérebro e podendo produzir até um dano cerebral. De 25 a 30 ela provoca asfixia. A corrente elétrica atravessa o tórax e vai haver uma contração aqui dos nossos pulmões, tá? Isso vai fazer com que você perca o ar e não consiga respirar. A partir de 60 a 75 miliamperes nós temos aí a fibrilação ventricular. É a passagem da corrente elétrica através do coração, provocando aí uma parada, né? Ele vai contrair o teu coração e vai parar vai fazer ele parar de funcionar. Tá? É óbvio que esse fenômeno aqui também é utilizado para fazer aí dos desfibriladores, né? Injetar uma corrente elétrica, né? De 60 a 75 miliamperes ou até maior, para fazer com que o coração volte a bater. Então, você pode aplicar uma corrente elétrica e o coração parar, e você também pode aplicar uma corrente elétrica para fazer o coração voltar a funcionar, que é o efeito utilizado nos desfibriladores. Nós vemos aí muito em filmes aí. O efeito químico, então, Faraday aí percebeu numa série de experiências aí o efeito químico. Então, Michael Faraday realizou aí uma
uma variedade de experimentos e ele percebeu que a passagem da corrente elétrica numa solução aquosa provocava aí a chamada eletrólise, que vocês vão ver aí em química. Hoje em dia, esse processo de eletrólise é utilizada na indústria para fazer cromagem, né, para evitar corrosão em materiais que vão ser utilizados em peças de extrema importância, né? Então eles são utilizados para proteger de corrosão, para fazer revestimento de cromo. Então foi Michael Faraday que definiu essas leis, né, da eletrólise que são utilizadas até hoje em dia. Ou seja, nós temos a contração do coração hoje não é cachorro, é trem.